Boa tarde. Hoje são 4/11/2025, 15 horas. Então, para quem me assistir agora, boa tarde. Quem for de noite, boa noite. Amanhã de manhã, bom dia. Pedindo sempre que Deus nos abençoe, nos livre de todos os males. Livre o nosso Brasil dessas coisas que estão acontecendo, nosso Rio de Janeiro. Que nos dê um pouquinho de paz. Aí vamos continuar um pouquinho, né? Nosso bate-papo. Eu recebi duas mensagens de dois colegas que trabalharam comigo e disseram que estão gostando, né? Que eu fiz dois vídeos, né? Que eu resolvi colocar Assim é a Vida. Bem, assim foi a minha vida, né? Cada um tem os seu destino para seguir. E vou falar só um pouquinho do meu terceiro emprego de trás para frente. Em 1999 eu trabalhei de motorista de família. Eu atendi uma menina, na época, tinha 11 anos. O pai dela e a mãe viajaram para a Alemanha e eu já o conhecia e ele pediu que eu ficasse com a filha dele enquanto eles viajavam, eu e a antiga babá. Mas quando ele voltou eu continuei. Ele era um médico. Eu o conheci num dos momentos muito difíceis da minha vida. Ele foi o meu amuleto. Foi como diz, né? As pessoas falam, principalmente aquelas que são evangélicas, que foi uma bênção na minha vida ter conhecido esse homem. Ele era ortopedista. Ele fazia microcirurgia em ortopedia. Coisa de louco. Eu não sei, né? Fatalidade, não sei se tem explosão, obra do destino. Ele era bom realmente na ortopedia. E ele veio a falecer vítima de câncer nos ossos. A época da pandemia. Até sofri porque minha esposa, minha filha, meu filho não quiseram que eu fosse ao sepultamento dele, não deixaram eu sair. Falaram muito, pediram para eu não ir, eu senti muito não ter ido. Eu gostava realmente daquele cara. Eu daria minha vida pela vida dele. Ele foi um cara super legal. Ele falou para mim que quando a pessoa sofria amputação do dedo polegar, né, na mão, ele tirava o dedão do pé e botava na mão. Aí eu falei para ele, mas doutor, por que isso? Só tira o dedo do pé e bota na mão? Ele é, Jó, porque no pé faz falta, mas não faz tanta falta quanto na mão. Eu falei, mas como assim? Não tô entendendo. Ele falou, porque na mão você faz a pinça, você pega a caneta para você escrever, assinar seu nome, você pega o garfo para você comer, você pega a colher, então faz muito mais falta na mão do que no pé. Eu falei, mas doutor, E, e o dedo mexe? Ele falou: mexe. O dedo do pé vem para a mão, mas ele mexe, porque eu emendo os tendões. Eu falei: que isso? Eu me lembro dessa conversa à noite. Eu falei: que isso, doutor? Então nós viramos boneco na mão de vocês. Aí ele deu um ar de riso. Ele fumava muito, infelizmente também ele fumava muito. E às vezes ele me mostrava fotografia, né, slide. Naquele tempo não tinha celular, essas fotos assim, eram slides de cirurgia dele operando, mas cada coisa que de arrepiar o cabelo. E eu conheci o pai dele, conheci a mãe, né? Interessante, né? Pessoa que tem situação financeira boa. A mãe dele, certa vez, eu lá na Barra, ela foi colocar o lanche com as amigas dela, ela me chamou. E a irmã dele me apresentou à família, né, aos amigos. Não disse que eu era motorista, não. Me apresentou, isso aqui é um amigo da família. Eu fiquei, né, fiquei, você fica assim, né, sem ação. Eu fiquei sem ação naquela recepção lá. Puxa, eu o conheci num momento difícil da minha vida e eles, né,
Me apresentaram, passei a trabalhar para eles como motorista, e eles me apresentaram como um amigo da família. Bem, e a mãe dele, certa vez, conversando comigo, ela me disse que quando ele era criança, né, lá para faixa dos 5, 6 anos, ele pegava a boneca das irmãs, tirava a perna de uma, botava na outra, tirava o braço de um, botava no outro, que quando ele crescesse ele ia ser médico, né, ia ser o doutor, e realmente ele cresceu e passou a ser o doutor que ele dizia, né, quando tinha 5 ou 6 anos de idade. Ele foi o pioneiro em duplo reimplante dos membros inferiores, ou seja, à época uma menina de 15 anos estava sentada no banco traseiro de um ônibus, né, lá em Niterói, e o ônibus sofreu um impacto traseiro por um caminhão e amputou as duas pernas da menina. E ele foi lá, a menina tinha 15 anos na época, ele fez o reimplante das duas pernas da menina, e a menina hoje anda sem. Menina não, que agora já é uma mulher, né, casada, tem filho. Ela anda sem muleta, sem nada. E ela tinha sofrido amputação das pernas. Mas através, eu conhecia assim, a menina através de foto. Ela o convidou para padrinho de casamento. E num consultório dele, a secretária me falou que conhecia, né, a menina. E foi primeiro, né, foram muitas e muitas cirurgias. Depois ela foi para cadeira de roda, fez várias cirurgias, fazia várias fisioterapia, depois ela passou a andar com duas muletas, e depois, por último, antes de casar, ela andava com uma muleta só. É uma coisa que, assim, ele foi o pioneiro na América Latina em fazer duplo reimplante de membros, né, dos membros. Assim. Quando era final de ano, dia 31 de dezembro, ele ia passar a virada de ano junto com a equipe dele, porque sempre ele saía para atender pessoas que lesionadas por soltar fogos, né, que perdia os dedos, perdia a mão, e ele sempre era chamado para fazer isso. E eu indo, né, trabalhava, ficava com a menina, depois que eles voltaram de viagem, ficava só eu e a menina em casa. Ah, e depois tinha a empregada, né, e ela mentia muito. Meu Deus, como aquela garota mentia. Eu conversei com ela, menina, falava o nome dela, chamava pelo nome. Por que você mente tanto assim? Ela me disse: Seu Joel, eu só não minto pro senhor. O senhor é a única pessoa que eu não minto. Eu fiquei assim, paz. Ela me tratava bem, a garotinha. Tava legal. Mas depois, né, com o passar do tempo, eu trabalhei 1 ano e 2 meses. Houve um problema lá entre a família. E eu falei pra ele: Não, doutor, só pode ficar tranquilo. Não, eu saio. O senhor fica lá. Nada de se aborrecer com a sua família, negativo. Houve um problema. Deixa esse problema pra lá. Ele ficou meio sem graça. Eu fui até o consultório. Ele tinha um consultório. E lá ele foi fazer as contas, né, de quanto deveria me pagar. Aí ele falou: não, filho, tô sem graça. Transferiu o dinheiro para mim e falou: João, o despachante tá mandando eu. Não vou fazer nada disso, não. Ele ligou pro despachante, mandou assinar recibos. Eu não vou assinar nada, você não vai precisar assinar nada, não. Eu confio em você. Não assinei nada, falei: jamais, eu jamais, 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 em hipótese alguma, eu iria processar aquele homem que tanto me ajudou no passado. Eu jamais. Mas aí a menina, ela era bacaninha, educada. Eu entrava naqueles condomínios da Barra, na casa das amigas dela. Oh, lembrei agora de uma passagem interessante. Ela tinha como amizade também a, a filha do dono da Ortobon. E certa vez eu fui lá com o carro para buscá-las, né? As três meninas, elas iriam sair. Aí a menina chamou para ela brincar de ser pobre. Vamos brincar de ser pobre? Eu fiquei assim, prestando atenção, brincar de ser pobre. Aí a menina, filha. A menina era linda, tinha 12 anos, né? A filha do dono do Ortobon. Na época ela tinha 12 anos, uma menina loura, muito bonita a menina. Aí ela falou: não, a gente pega um cobertor, bota em cima das costas e pega um cabo de vassoura e fica fingindo que tá pedindo dinheiro. Aí essa filha do patrão falou assim: brincadeira sem graça essa?
Eu pensei cá comigo, também acho que é uma brincadeira muito sem graça. Eu queria brincar era de ser rico, de gastar dinheiro. Uma das vezes, né, ela essa menina falou pra essa minha patroinha: "Fala pra sua mãe pra deixar você passar esse final de Angra", olha só, hein, pede pra sua mãe pra deixar você passar esse final de semana em Angra dos Reis para testar o meu jet ski novo. Ela deixou transparecer você muito bem, que ela já tinha um jet ski e o pai dela comprou outro jet ski. A vida é assim, né, quem pode, pode. Eu achei legal. Ela deixou transparecer, mas ela não era garota metida, cebosa. Uma outra menina também, eu ainda dei conselho no carro para ela, tava chorando muito, muito que ela ia sair de casa. Se aborreceu com a mãe dela, porque a mãe das amigas dela comprou um como é que é? Um Pajero. A época era lançamento, Pajero. A mãe das amigas comprou um Pajero e a mãe dela comprou um Pajerinho. Eu falei: "Poxa, cara, mas o Pajerinho é tão bonitinho, um carrinho bom, né". "Ah, seu João, mas a mãe das minhas amigas compraram um Pajero, a minha mãe comprou um Pajerinho. Eu vou sair de casa, eu vou morar na rua, eu vou dormir debaixo da ponte". Aí saiu de casa, foi andar, mas graças a Deus não teve grandes consequências não. Também na mesma faixa etária, 12 anos, interessante, né. E a minha patroinha, ela faltava, a mãe dela colocou ela em aulas de pintura, ela ia, faltava, colocou ela para fazer educação numa academia que tinha lá na Barra Kiss, pô, era uma super academia na época, que academia. Ela ficava batendo papo com as amigas, ela faltava, a única coisa que a menina não faltava era a aula de balé. Certa vez, um temporal, mas um temporal, meu Jesus, que temporal que aconteceu. Daqui a pouco veio ela: "Seu Joel, tô pronta". "É, você vai?". "Não, tá na hora de eu ir pra aula de balé". Ela não faltava aula de balé. Foi lá que eu conheci um cidadão que também era motorista de família, levava a filha do patrão dele para fazer balé, na Gávea, na Rua dos Oitis. Aí fizemos amizade, ficava nós 2 conversando separado, assim, ficava nós 2 batendo papo. Aí um dia ele falou comigo: "Olha, João, vamos ali comigo que eu vou pegar". Naquele tempo não tinha celular, essa facilidade de fazer fotografia, tinha que ser revelada a fotografia. Ele falou: "Vamos lá comigo, que aí eu vou pegar as fotos da minha patroa, você dá uma volta com o carro e depois você me pega lá, porque não tem estacionamento ali, é muito ruim". Aí nós fomos. Aí ele era uma Land Rover, né, aquela Land Rover bacana, não é aquela cortina não, aquela maior, acho que são dez lugares, verde, aquele verde musgo, tem aquele, acho que é o Snoke em cima. Então, eu nunca tinha dirigido, era diesel. Quando ele foi pegar as fotos, eu saí com o carro para dar a volta, aí quando ele viu, nós fomos conversando, a patroa dele, ele falou: "Seu Joel, um dia choveu muito, choveu muito". Aí eu entrei com o carro na água, a patroa ficou nervosa. Eu falei: "Não, doutor, a senhora fica calma, esse carro, o motor dele não entra água e aqui dentro do carro não entra água. Eu posso andar com", eu não sabia, né, "posso andar com água até em cima no para-brisa". Pô, isso no ano de 99, nós temos amizade até hoje. Quando eu eu saí lá do patrão, ele saiu lá, o patrão dele também. E no dia que eu fui fazer inscrição na empresa em que eu treinei para trabalhar de ônibus, ele também estava fazendo a inscrição dele. Aí nós olhamos um para o outro e ficamos rindo, né? Interessante. Aí nós saímos, né? Fomos treinar. Ele começou a trabalhar antes de mim, em agosto, e eu comecei a trabalhar em setembro. Trabalhei na empresa, mas aí, como eu já havia comentado antes, é uma covardia tremenda o que fazem com motorista de ônibus. Eu vi, né? Tinha um inspetor lá. Ele foi bater laje na casa dele, convidou um bocado de motorista para ir para lá, cobrador, foram lá, bateram laje da casa dele. Depois, no dia, passaram aí acho que um mês, 15 dias, não me recordo, um dos motoristas foi trabalhar, não tinha feito a barba, ele mandou voltar para casa. O cara perdeu 3 dias de trabalho.
e tinha ido bater laje na casa dele. Eu pensei que cá comigo era bem feito, deixar de ser bobo, bater de laje de graça pra um cara que aí agora sacaneou. E eu saí dessa empresa porque eu não deixava passageiro a pé. Nunca deixei passageiro a pé. Podia ser idoso, podia ser deficiente, poderia ser bêbado, que a psicóloga lá, ela falou: olha, não julguem as pessoas pela aparência. Quantas vezes eu parei uma vez, um cidadão lá, tribêbado. Ele entrou pela porta de trás, pagou a passagem, sentou, puxou a cigarra, desceu, me agradeceu. O cara tava tribêbado, o pessoal falou: não, para não, motorista. Parei. Ué, se der problema a gente resolve, né? Então nunca larguei passageiro a pé. Nunca larguei. Aí foi por isso que eu saí da empresa, porque eu vinha fazendo a linha, passava lá em frente ao antigo Jardim Zoológico, olhei pelo espelho, eu vi o carro do inspetor. Tava o inspetor geral, né, de carona, e o outro inspetor dirigindo. Cheguei na garagem, ele, no outro dia para trabalhar, ele falou que tinha um rapaz que ficava lá na despachante interno. Ah, senhor, desculpa, mas o senhor tá com 5 dias de gancho. Eu falei: gancho? 5 dias? Por quê? Ah, o inspetor falou, né, o nome dele. Ele disse que o senhor largou 3 passageiros a pé no antigo Jardim Zoológico. Eu falei: mentira. Eu vi pelo espelho, tava ele e o outro, né, o inspetor geral, atrás de mim. Ele falou: senhor, desculpa, mas eu não posso fazer nada. Eu falei: tudo bem, cara, olha só, tô pedindo minha demissão agora. Vou sair fora. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa: eu vou sair porque isso é covardia. Eu não largo ninguém a pé, não larguei, eu vi os dois no meu espelho. Se eu ficar nessa empresa, eu vou passar com um ônibus em cima do carro desse inspetor, sem dó, sem piedade. Então, para eu não fazer uma coisa dessa, eu prefiro me demitir. Eu trabalhei 2 anos e 3 meses, pedi demissão. Pedi demissão. Quando eu estava me demitindo, o inspetor-geral chegou lá e falou: não, não, não faz isso não, garoto. Você sempre trabalhou direito, você vai se prejudicar. Faz um acordo com ele. Eu falei: bom, o senhor que sabe, eu estou me demitindo porque eu não deixei passageiro a pé, eu não deixo. Prefiro me demitir do que levar esses 3 dias de suspensão, 5 dias. Pedi demissão. O colega continuou trabalhando lá. Pedi demissão e aí vim trabalhar nessa outra empresa. Aliás, não era essa empresa, era a Nova Cap. Porque eu olhava os ônibus da Nova Cap e eu achava bonito. Eram todos ônibus novos, ônibus, né, bons para trabalhar. E eles iam para o centro da cidade. Eu gostava daquele movimento da cidade, daquela doideira para dirigir lá. Eu fui para Nova Cap. Antes de eu sair da empresa, eu avisei: ó, a primeira empresa que eu botar minha carteira de trabalho, se voltar, eu também vou voltar aqui. E aí o negócio vai ficar feio. Aí o rapaz: não, seu João, pode ficar tranquilo. Ninguém vai fazer nada não, ninguém vai dar má informação do senhor não. Pode ir tranquilo. Realmente, a primeira empresa que eu fui, coloquei a minha carteira de trabalho, foi a Nova Cap. Era o um Jovino que fazia o teste. Fui aprovado para fazer o teste na rua, fiz o teste, fui aprovado. Fomos para a sala, preenchi a ficha e eu tinha que comparecer, isso na sexta-feira, eu tinha que comparecer na segunda-feira com os documentos. Tinha que ir às 13 horas. Mas quando eu cheguei em casa, meu filho falou: pai, ligaram da empresa dizendo para o senhor ir de manhã fazer um teste. Na época eu tinha 2 carros. Não era carro, não era 2 carros. Falei com a minha esposa: sabe uma coisa? Eu vou lá para fazer um teste nessa empresa para ver como é que é o teste deles. Fui lá fazer o teste e fiquei trabalhando lá. Trabalhei 16 anos e foi por lá que, com a graça de Deus, eu consegui me aposentar. Mas já tem 20 minutos, já extrapolou meu tempo. No próximo que eu falar, vier comentar, vou comentar mais um pouquinho sobre essa empresa que eu trabalhei pela primeira vez, umas coisas que andaram acontecendo comigo, que aconteceu lá. E desculpa aí o tempo, acho que a gente, quando começa a falar, se empolga um pouco e fala demais. Eu pretendia falar só 10 minutos por dia, já são 19 minutos e 47 segundos. Mais uma vez, pedindo a Deus, né, encerrando aqui o nosso bate-papo, pedindo a Deus
a bênção, a proteção para nós, para o nosso Brasil, para o nosso Rio de Janeiro, que está passando por uma situação muito complicada. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Esse foi o terceiro vídeo que eu estou fazendo.